Olá, pessoal, bom dia! Está começando mais uma Tralalá Live. Eu sou o Ricardo Irra, gerente de marketing da Fisalha, empresa com 45 anos de mercado, que é dona da marca Tralalá. Hoje nós vamos bater um papo com a odontopediatra doutora Gabriela Godoy. Nós vamos falar sobre um assunto que é dúvida para muitos pais, né, que é a higiene bucal para crianças, desde bebê até a pré-adolescência. E nesse momento de quarentena, como aproveitar para transformar isso em momentos de qualidade. A doutora Gabriela Godoy é odontopediatra do Instituto do Riso e responsável pelo canal Paradentinhos. E é parceira aqui da marca Tralalá, né? A gente tem gerado bastante conteúdo, tirando as principais dúvidas que os pais têm, né, sobre a higiene bucal. Bom, vamos ver se a doutora Gabriela já está aqui. Vou tentar conectá-la. Aguardando a doutora. Olá, voltamos. Olá, doutora Gabriela, bom dia. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Que bom que você está aqui, né? É um prazer ter você aqui com a gente, né? Fico muito feliz. E eu estava comentando aqui antes de te conectar que hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a higiene bucal das crianças, desde o bebê até a pré-adolescência, e como aproveitar esse momento de quarentena, que os pais têm um momento forçado com os filhos dentro de casa, né, Isso para é verdade. transformar esses momentos em momentos de qualidade com os filhos, né? Momentos de amor e diversão, que é o que a marca Tralalá fomenta também, né? Exato. Muitas E, dúvidas dos pais em relação a esse tema. sim. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor para os nossos seguidores, né? Falar um pouco sobre a sua especialidade, sobre o seu trabalho, enfim, conta um pouco sobre a sua história. Eu sou a doutora Gabriela Godoy, sou especialista em odontopediatria, sou também especialista em saúde coletiva, tenho aperfeiçoamento na parte de pacientes especiais pediátricos e ortopedia funcional dos maxilares. E hoje sou mestranda em odontopediatria. Trabalho no Instituto do Riso e sou odontopediatra deles. E basicamente essa é o meu currículo. Muito legal, muito legal. Antes de a gente partir para as perguntas, né, só quero lembrar o pessoal que está assistindo, né, de ficar até o final, que a gente vai ter uma surpresa para no final para quem nos assistir, né? Olha só que bom. É. Bom, doutora, né, já abrindo aí a rodada de perguntas, né, até aproveitando para quem está nos assistindo, envia suas perguntas, né, que depois a gente vai selecionar algumas aqui também para a doutora responder, né? Perfeito. Mas já com algumas perguntas que a gente já tem aqui, né, a gente tem muitas dúvidas sobre o cuidado e a higiene bucal, né, dos bebês e crianças. E uma delas é a partir de quando esse cuidado deve ser iniciado, né? E por quê? Esse cuidado, ele deve ser iniciado num pré-natal odontológico. Nossa, doutora, o que que seria isso? O pré-natal odontológico, hoje, ele é muito pouco falado e ele é super rico em conteúdos e orientações para gestante. Quando a gente tem uma gestante no nosso consultório para receber todas as informações necessárias, a gente consegue partir quando o bebê nascer, essa mãe ela já está totalmente orientada e sabe o que, que pode acontecer em devidas fases da vida do bebê. Então, a gente sempre brinca que a higiene bucal do bebê começa no pré-natal odontológico. Mas, por exemplo, a mãe não fez o pré-natal, não teve acesso a essa informação. A gente começa a higienização do bebê mesmo quando ele não tem dente. A gente orienta que possivelmente não precise ficar limpando aquela boquinha diariamente. Uma vez ao dia é necessário, sendo com uma fralda molhada, uma gaze, ou
não fazer essa higiene, porque o leite materno é rico em proteínas e tem tudo o que o bebê precisa para a imunidade, né? Mas a partir do primeiro dentinho, quando o bebê já começa a erupcionar, a gente precisa ter essa escovação com escova dental e pasta dental. Entendi. Então esse cuidado começa até antes do Antes do nascimento, na bebê, verdade, né? antes do bebê nascer, exatamente. E que isso é pouco falado e é muito rico, né? Porque a gente preconiza que se a gente tem uma mãe totalmente orientada, ela vai estar segura para quando esse bebê nascer, seja para um assunto de amamentação, para uma escovação, o que fazer quando começar a erupcionar os primeiros dentinhos. Ela já vai estar bem orientada e preparada. Uhum, legal. E nesse momento de pandemia, né, as crianças ficam mais tempo em casa e elas o tempo todo colocam os objetos na boca, né? Que cuidados que os pais devem ter, né, ou que a gente pode reforçar com relação à saúde bucal, né, com relação a isso? Criança tem a mania de passar tudo no chão, na parede, pôr os brinquedos na boca, isso é muito comum, né? Então, eu oriento sempre os pais estarem sempre atentos em relação a isso, né? Se a criança chupa chupeta, se ainda toma mamadeira, ou se realmente ela fica muito tempo brincando sozinha. Sempre tá de olho para ver se realmente ela não vai passar esse brinquedo, essa chupeta em algum lugar. Caso veja, né, e seja possível lavar sempre com água e sabão e devolvê-la com uma certa higiene. E não esquecer de fazer a escovação correta, né? Então, em todos os momentos, fazer também essa parte de escovação, que isso é fundamental e é de extrema importância para a criança e para o bebê. Uhum. Então a higienização desses objetos tem que ser com água e Com sabão, água e principalmente sempre sabão. que possível. Sim. Exatamente. Lembrando também de fazer a higienização das mãos também, né, que é muito importante, né? Exato. Com sabonete, água, E né? até mesmo se for um brinquedo, a gente consegue passar um álcool em gel além da água e sabão, que já ajuda bastante. Óbvio que nós não iremos passar álcool em gel na chupeta e nem na mamadeira. Hum, Mas nos brinquedos, por exemplo, pode passar depois de lavar com água e sabão. uhum. E doutora, é mito ou verdade que ter uma boa saúde bucal auxilia na prevenção de vírus ou bactérias para os bebês e crianças? Isso é verdade, tá? A gente parte do ponto de vista em que a boca é a porta de entrada para infecções secundárias. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma má higiene, ela vai ter um acúmulo de placa bacteriana na boca e na películas do dente muito maior. Isso se torna o pH salivar da criança muito mais ácido, tá? Então, se porventura a criança tiver uma queda de imunidade, ou seja, de resistência, uma virose, uma gripe, uma pneumonia, pode sim favorecer o surgimento de doenças bucais e até mesmo virais. Uhum, entendi. E doutora, como eu falei na abertura, Tralalá é uma marca que incentiva, né, esses momentos de qualidade em família, esses momentos de amor e diversão. E qual é o papel dos pais nesse momento, né? Como eles podem aproveitar esse momento de pandemia para estar mais junto com os filhos, né? Passar esses conceitos de higiene bucal, né? Trazer, cultivar hábitos mais saudáveis de higiene, né? E fazer com que isso não seja uma obrigação, um fardo, né? Mas seja um momento que os dois aproveitem juntos, né? Eu sempre falo que, principalmente nessa quarentena, tudo mudou. Nossa rotina mudou, mas uma única coisa que não pode mudar é a nossa higiene bucal. Então, isso a gente não pode desviar, né? Não pode ser esquecido nessa quarentena. Então, tudo que nós conseguirmos fazer para essa criança trazer aquele hábito de volta que seja adequado e ideal para ela, que seja gostoso, que não seja uma obrigação, um hábito forçado, a gente tenta trazer. Eu sempre oriento os pais em primeira consulta que
os bebês eles nasceram pelados. Não tem roupa, não tem nada. Nós que introduzimos, né, a roupinha, o sapato e vamos ensinando cada fase do bebê o que ele deve ir fazendo. Cada pai tem a sua personalidade e vai ensinando. Então, isso, a higiene bucal se torna também um hábito. Por isso que a gente volta lá naquela primeira pergunta. Se a mãe ela está totalmente orientada, automaticamente vai passar isso para os seus filhos, né? Então, é muito ideal. Eu sempre oriento também que nesse momento de higiene bucal, que a família toda vá ao banheiro para realizar a higiene bucal. Então, a criança vendo os pais também fazerem a higiene, fazendo a escovação, ou até mesmo ter essa troca, né? O pai escova do filho e o filho acaba escovando do pai para ter essa troca de carinho, de ser uma diversão, ou até mesmo utilizar algumas músicas que é muito interessante, né? Tem até umas músicas infantis que a gente consegue ir tocando quando eu vou fazer, talvez até mesmo no consultório, uma profilaxia, uma limpeza, eu acabo colocando também, que a criança vai criando mais esse hábito de escovação, e aí quando a música acaba a higiene, ou até mesmo algumas imagens, né? Que a gente consiga colocar no banheiro para a criança poder ir também copiando aquela imagem, né? Eu até trouxe aqui o que eu sempre dou para os meus pacientes, não sei se dá para ver. Eu sempre oriento os pais colocarem, né? Pode plastificar, a colocarem essa imagem colada no vidro, e as crianças eles têm até o hábito de tentar fazer essa movimentação, tentar ir controlando sozinho a escova, querendo fazer o movimento, e eles se tornam, né, até mais felizes de tentarem fazer isso sozinho. Óbvio, a criança não tem a capacidade sozinha de fazer a escovação, então a gente precisa de que o pai auxilie na escovação, seja, não sei se a criança ficou o dia inteiro na escola ou se fica só agora, tá em casa, né? Então os pais vão auxiliar em todas as escovações, mas é muito legal porque trabalhar com imagem, a criança acaba fixando muito mais do que a gente fica falando. Então a criança olhando aquela imagem, se torna muito mais fácil ela compreender o que ela precisa fazer, e é um desafio, porque cada vez mais ela vai querer fazer aquele movimento correto. É muito legal. Você falou um pouco de você estar presente, né? De você estar escovando seus dentes juntos também. Eu acho que isso é muito importante porque ele dá o exemplo para a criança, né? E é um momento que você está ali de verdade, né? Você está sendo parceiro dele nessa situação, né? Exatamente. Muitas... Você vai evoluindo junto com ele, né? Você vai compreender como que ele está fazendo aquela higiene e mostrando que isso é realmente um hábito, né? Que é um hábito dos pais e que vai passar isso para a criança. Sim, e até tem muita preocupação dos pais se passa muito tempo com os filhos, se passa pouco tempo com os filhos. Às vezes não é essa questão de quantidade, né? Mas é simplesmente de você realmente estar presente com o seu filho, né? Vivendo a vida dele, né? Por mais que Exatamente. sejam poucos momentos. Isso é muito importante. Não é um momento de quantidade, sim de qualidade, né? Então, se você tem pouco tempo com o seu filho, você consegue trazer uma qualidade, uma atenção maior, você ir com ele ao banheiro, fazer essa escovação, cantar uma música com ele, mostrar essas imagens, talvez até fazer um desafio. Vamos ver quem consegue fazer um movimento melhor. Vamos ver se você já está conseguindo fazer a escovação lá atrás certinho, se você já está conseguindo passar o fio dental sozinho. Você ir motivando esse seu filho para que ele se sinta também que ele está sendo especial para o pai, né? Que isso é um momento de diversão, amor e carinho mesmo. Uhum. Muito legal, doutora. E nesse momento de pandemia também a gente tem a recomendação de ficar em casa, né? Não evitar ao máximo sair. Então, qual que é a recomendação para os pais quando a criança ou o bebê te apresentar algum incômodo
né, algum problema bucal? Na verdade, assim, hoje, tanto o CRO e o CFO, eles determinaram para nós que precisamos ter uma seleção de atendimentos. Estamos apenas atendendo urgências e emergências. Nós temos uma lista do que cada um se enquadra, cada procedimento, e esses procedimentos que se enquadram em urgências e emergências precisam ser feitos realmente no consultório. Quando é uma consulta eletiva ou até mesmo alguma dúvida que o pai tem, uma primeira consulta, nós estamos fazendo via online, tá? Então, uma videochamada e, claro, meu filho caiu, meu filho tá com uma dor de dente, enfim, nós estamos sempre pedindo para que envie uma foto, né? Nós mesmos, dentistas, estamos respondendo e encaminhando esses casos, estamos dando todo o suporte necessário para que veja se realmente é necessário vir até o consultório ou se não é necessário, se dá para aguardar. Então, estamos tentando fazer de todas as formas para que os pais não saiam com os seus filhos, né? E tem procedimentos que realmente não dá, tem que fazer no consultório. Então, primeiro, vamos sempre avaliando de uma forma que seja fácil para os dois, via foto, ou até mesmo se ficou em alguma dúvida, via chamada de vídeo, para a gente poder deixar esse pai também tranquilo, orientado e, claro, dar todo o suporte necessário que for preciso. Então o primeiro contato tenha que ser virtual, talvez por vídeo, por foto, né, Sim, por telefone, alguma coisa assim, para ter a orientação se realmente é necessário ir para o consultório. sim, nesse período, infelizmente, essas consultas mais eletivas, as primeiras consultas, nós estamos fazendo dessa forma, que está dando muito certo e os pais estão ficando até mais confiantes, mais satisfeitos, né? E a gente consegue dar a melhor orientação, melhor informação que for necessário. Legal. Só lembrando para o pessoal, quem tiver dúvidas pode enviar aqui nos comentários, né, que a gente vai selecionar algumas para a doutora responder. E quem não viu ainda os conteúdos que a gente tem produzido com a doutora Gabriela, vale a pena dar uma checada no nosso canal aqui do IGTV, aqui no @tralalaoficial, né, para ver as dúvidas que a gente já respondeu, as dúvidas mais comuns dos pais, né? Doutor, então, aqui começando com as dúvidas dos seguidores, né? A Adriana enviou uma dúvida aqui. Qual é a importância sobre o produto, sobre o sabor do produto na higiene bucal, né? Isso é muito importante porque é onde a criança vai determinar se ela vai querer ou não, tá? Fazer aquele produto, igual comida. Então, você vai dar, por exemplo, um brócolis para a criança, ela não gostou do sabor, ela não vai gostar mais do alimento. Então, o sabor é muito fundamental para que a gente consiga trazer esse paladar gostoso e que ele se sinta confortável. Eu tenho pacientes que, por exemplo, não gostam do sabor uva, por exemplo, mas gostam do sabor tutti-frutti, gostam do sabor morango, não gostam de outros sabores. Então, quando a gente tem uma gama de linha de sabores, por exemplo, a Tralalá, ela tem vários sabores e a gente consegue abordar e ver a preferência da criança. Então, às vezes, ela vai ter realmente uma preferência maior por algum sabor, para ela tentar trazer que isso seja o momento de higiene dela e conciliar as ideias justamente em relação a isso, a sabor. Então, isso é de extrema importância. Legal. A Priscila está perguntando que ela tem um filho de 1 ano e 3 meses e é muito difícil ele deixar eles escovarem os dentes, né? Ele deixa a escova na boca o tempo todo, mas não deixa eles pegarem a escova para fazer os movimentos completos, né? Então, nesse momento que a criança ainda não tem a autonomia completa para fazer a escovação, né? Que dica, né? Tem algum truque, alguma estratégia que eles possam usar para facilitar esse momento? Sim, tem sim. Eu sempre brinco que as crianças elas gostam de elas conhecerem o que vai entrar na boquinha delas. Então, o primeiro contato realmente tem que deixar eles sentirem o que vai ser a escova, pôr um pouquinho de creme dental para ela também começar a ir sentindo que vai ter uma textura. E, claro, tentar trazer esse condicionamento infantil. Então,
Vamos lá, a mamãe, você vai escovar o dente da mamãe e a mamãe vai escovar o seu dente, fazer essa troca para a criança, poxa, ela não está fazendo só isso comigo, eu estou tentando fazer essa troca com ela. Então, tentar dessa forma, vamos tentar fazer essa troca, ou até mesmo tentando massagear com um dedo, vamos tentar massagear essa bochecha da criança para ela ir abrindo aos poucos a boquinha e a gente conseguindo ir fazer essa escovação. Isso é mais a parte de condicionamento, como eu falei, talvez uma música, um vídeo. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Mundo Bita, que tem de escovação, que eu acho que muitas mães devem conhecer. Fala muito sobre escovação, mostra os personagens escovando, e é muito legal porque a criança vai querer fazer igual e vai acabar abrindo essa boquinha para essa escovação ser mais eficaz. Então, assim, eu peço calma, que não é fácil, é uma criança que não vai compreender tanto, mas existe essas táticas para a gente começar a fazer. Claro, não vai tentar uma nem duas e falar não deu certo. Isso é um jogo de paciência. Então, fazendo essa forma, a massagem na bochecha com o dedo para abrir, ou fazendo até mesmo essa troca de momento de escovação, então a criança escovar o da mãe e a mãe começar a tentar escovar o da criança, dá muito certo. Uhum. E legal trazer esses estímulos que você mencionou, né, como músicas e outras coisas, para ele tirar um pouco também o foco, acho que do objeto ali da escova, né, e facilitar um Exato, pouco para os pais, né? exatamente. Isso é muito bom. Trabalhar com música e com imagem é muito melhor do que você ficar falando, porque você vai falar, abre a boca, abre a boca. A criança vai falar, o que ela está falando? Abre a boca? Não, não vou abrir, né? Então, o estímulo é muito importante. Então, sempre tocar na face do bebê, falar, vamos abrir aqui, vamos massagear, vamos trazer um pouquinho mais de carinho nessa região dos lábios. A criança ela vai respondendo bastante esse estímulo. E a segunda pergunta da Adriana, que eu acho que tem muito a ver com isso também, né? É a partir de qual idade a criança tem condições de escovar os dentes sozinha, né? De fazer essa higienização mesmo com qualidade sozinha. Essa é uma pergunta muito, muito boa e que, na verdade, ela não é uma pergunta fechada. Isso determina assim, cada paciente é de um jeito, é único, e eu não vou falar que é uma certa idade, tá? O que eu faço no meu consultório? A partir dos 6 anos, 6, 7 anos, eu peço para a criança escrever o nome dele num papel. Então, com letra cursiva. Se essa criança ela ainda faz muita volta com o nome, ela ainda não tem habilidade para fazer os movimentos sozinho. Agora, se a criança consegue ficar naquela linha fazendo o nome dele, ele já está começando a ter um pouquinho mais de autonomia no movimento. Então, eu tenho pacientes que com 6, 7 anos já conseguem fazer a movimentação correta, mas eu também tenho pacientes com 9, 10 anos que não conseguem fazer a movimentação e precisa do auxílio dos pais. Então, a minha dica é: peça para o seu filho fazer o nome cursivo dele numa folha de linha e veja se ele ainda faz aquela movimentação, sobe, desce, aquela montanha, né? E se ele tem certa dificuldade. Se tiver, ainda não está preparado. Então, os pais têm que fazer uma avaliação da coordenação motora, né, que o filho tem ao Exatamente. escrever para ver se ele tem condições de fazer esses movimentos da Exato, escovação exato. sozinho. Exato, porque senão ele vai acabar fazendo movimentação errada e pode gerar certos acúmulos de alimento, doenças bucais, uma lesão de cárie, enfim. Então, o ideal é vocês fazerem essa avaliação. No meu consultório, eu sempre peço, quando tem por volta de 6, 7 anos, para fazer esse nome com a letra cursiva e acabo eu avaliando e passando isso para os pais. Então, a cada retorno daquela criança, a gente vai avaliando como se torna a letrinha dela e vamos vendo se está apto para fazer sozinho a escovação ou não. Essa é uma ótima dica, muito bacana. Lembrando que Tralalá também tem uma linha completa, né, para todas essas fases da criança, né, desde do nascimento, de 0 a 3 anos, né, até uma variedade grande de sabores. A gente falou aqui da importância do sabor,
né, na Exato, isso é muito escovação. bom. Então a gente tem de morango, tem de uva, que você mencionou, né, de É, isso tutti-frutti. depende de cada criança, Uhum, né? Então tem criança que gosta de todas, tem criança que não gosta muito, e eu gosto muito eu mesma gosto de experimentar todos os cremes dentais e eu amo escovar com a linha Tralalá. Nossa, Gabi, mas linha Tralalá é infantil. Mas a gente sempre dá aquele gostinho gostoso, né? E eu uhum, gosto particularmente de todos os sabores. Então, uhum. é uma linha que a gente consegue abranger exatamente desde 0 até 7 anos mais, mas a gente tem uma gama muito grande de sabores e isso ajuda muito. A gente não fica fechado só naquele sabor, por exemplo, tutti-frutti, morango, enfim, a gente consegue abordar bastante e dar a opção para a criança também escolher o paladar dele. E porque também o paladar vai mudando, né? Então, quando você tem bebês, a gente tem sabores mais próprios dessa fase. E depois, quando a criança Exato. já está, a partir dos 3 anos, já está experimentando uma variedade maior de sabores, né? E até para os sabores mais refrescantes, quando a criança já está querendo, né, uma pasta um pouco mais forte, né? Ter aquele hálito, né, mais de Exato. propaganda, A né? menta Quer fresh experimentar é ótima. os cremes dentais dos pais, não é? Exatamente. E eu falo pelo meu consultório que quando eles já começam nessa idade de querer fazer a utilização da pasta de dente dos pais, a menta fresh, que é de 7 anos mais, já começa a entrar em ação e é muito boa, porque é basicamente quase o mesmo sabor e eles ficam achando que eles já estão super adultos com sabor da menta. Então é muito gostoso, é muito legal ver esse crescimento deles. Uhum, bacana. O Osmar, ele trouxe uma pergunta aqui delicada, né? O que fazer quando vem visitas em casa, né? E querem ficar pegando na criança, beijando, né? Eu acho que agora nesse momento de quarentena nem é recomendado nenhum tipo de visita, né? Mas até em momentos mais normais que você recebe visita, né? O que fazer, né? Como lidar com esses amigos, parentes, às vezes. É muito complicada essa pergunta, principalmente para nós odontopediatras, né? Porque, como você falou, às vezes pegar não tem tanto problema, a gente passa um álcool em gel na mão, faz toda a higienização antes de pegar o bebê, ok. Mas ficar beijando, a gente carrega bactéria tanto boa quanto ruim na nossa cavidade bucal. E aquele bebezinho está totalmente sem imunidade, né? Então ele está criando toda a parte de resistência dele e ainda não tem, né, na boquinha as bactérias boas e ruins para combater o meio externo. Então, o conselho realmente não é ficar beijando a criança, nem mesmo as mães, porque às vezes pode realmente acabar passando aquele tão famoso sapinho, né, para a criança, ou até mesmo a herpes, isso é muito comum. Então, a gente tem que entender que aquele bebezinho acabou de nascer, está totalmente sem resistência, e não é o ideal a gente acabar beijando, porque não tem como a gente passar álcool em gel na nossa boca. Por mais que a gente faça uma boa escovação, que a gente tenha uma boa saúde bucal, né? Mas a gente, como eu falei, carrega bactérias boas e ruins, e aquele bebezinho está sem resistência. Então, pode surgir algum problema de doenças bucais naquele bebezinho que não vai ser tão legal. Alguma dica, doutora, para dar uma desculpa, para afastar esses comportamentos? Olha, dica disso eu realmente não tenho, mas talvez com aquele jeitinho, é, não pode beijar, pode só tocar, talvez um pouquinho com distância. Eu não consigo, às vezes a gente não consegue ser mal educado, né? Fica difícil a gente conseguir fazer essa fala para amigos, para parentes, enfim. Mas eu É vou delicado, pensar, né? é muito delicado, Nó- eu Nós, juro que eu vou nós pensar. brasileiros temos essa mania de encostar, de pegar todo mundo, né? Nunca E às ninguém vezes, tinha me perguntado isso, mas eu vou pensar, mesmo porque eu ainda não sou mãe, vou ser mãe e vou precisar também
ter esse feeling de resposta para quando forem também comigo, né? Então, eu vou pensar, Osmar, e pode deixar que vamos responder sua pergunta de alguma forma com uma dica boa. Doutora, vamos falar um pouco sobre o fio dental, né? Veio a pergunta aqui da mãe da menina Mariana, né? Ela pergunta qual que é a importância do fio dental para as crianças. Muito. Por quê? A gente tem dois cenários de boquinha infantil. A gente tem aquele cenário que a boquinha infantil ela tem espaço e que isso é muito favorável para nós. E tem boquinhas que não têm espaço, os dentinhos são bem juntinhos. O fio dental, ele vai remover o alimento que está próximo do dente, entre um e outro, né? Tá interproximal. A escova dental acaba não conseguindo remover os alimentos que estão entre os dentes. E isso pode prejudicar porque se o bebê ou a criança for dormir com esse alimento entre os dentes, vai fermentar na boquinha e pode gerar uma lesão de cárie. Então, o fio dental alcança áreas que a escova dental acaba não conseguindo alcançar. Então, é de extrema importância. E desde quando a gente precisa começar a utilizar com as crianças? Desde o primeiro dentinho. Óbvio que o primeiro dentinho vai ser único na cavidade bucal. A partir do momento que nascer o segundo dentinho, a gente já pode começar a introduzir o fio dental. Até mesmo para se tornar também um hábito, tá? Porque a criança vai conseguir compreender que aquilo faz parte da escovação. Uhum. E a escovação também a gente começa do primeiro dentinho ou até antes de sair o primeiro dente? Na verdade, o que a gente orienta, como eu falei, não orientamos a higienização bucal antes do primeiro dentinho, mas isso não é uma regra, tá? Porque o leite materno, ele carrega proteínas, ele é rico para trazer imunidade para a criança. Tá? Então, não é necessário fazer a higienização antes do primeiro dentinho, a não ser que os pais queiram, mas pode fazer uma vez ao dia. A partir do primeiro dentinho, já começamos a fazer a higienização com escova dental e creme dental, e a partir do segundo dentinho, fio dental junto. E tem uma pergunta do Flávio também. Se tem alguma pasta, um creme dental ideal para esses bebês? Tralalá. Isso é muito difícil a gente falar sobre creme dental, porque cada paciente é único e nós vamos ver a necessidade daquela criança, né? Então, assim, ele tem 2 anos, vamos utilizar a linha Baby. Ele tem 4 anos, vamos utilizar a linha Kids, da Tralalá. Então, a gente vai conversando durante a consulta, conforme a idade da criança e do bebê e a necessidade. Uhum. Legal. Tem uma pergunta da Marcilene, né, que a filha tem 6 anos e os dentes permanentes ainda não nasceram, né? Aliás, eles nascem, mas os de leite não caem. Isso é normal? Isso é normal, isso se chama retenção prolongada, tá? Se os dentinhos de leite não caíram e os permanentes estão vindo por trás do dentinho de leite, isso é um problema. Precisamos tirar esses dentinhos de leite, porque provavelmente o dente permanente ele desviou aquele caminho, não reabsorveu a raiz do dente de leite, ele não vai ficar mole e ele não vai cair. Isso futuramente é um problema, porque pode nascer torto esses dentinhos permanentes e perder um pouquinho de espaço. Depois que a gente remove os dentes de leite, esses dentes permanentes que se encontram atrás, a própria língua vai começar a empurrar eles para o lugar correto. Então, é um problema. Precisamos tirar se ele ainda não caiu. Uhum. E aí, eles precisam procurar um odontopediatra. Uhum. Exato. O ideal é vocês procurarem um odontopediatra para ter essa informação e orientação e para fazer essa avaliação necessária. Às vezes, a gente precisa também da ajudinha da fono, né? Que dentista trabalha muito com fono.
E eu gosto muito do trabalho multidisciplinar. Quanto mais profissionais atendendo aquela criança, a gente enxerga ele como um todo. Um único profissional não consegue tratar a criança, né? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a mastigação desse paciente e a fono é o ideal para nós. Sim. A Lei Guarneri está comentando aqui que ela gostaria de compartilhar essa live com os pais dos alunos, né? Essa live, para quem está seguindo a gente aqui, ela vai ficar salva no nosso canal aqui do IGTV. Então, recomendo, se vocês estão gostando da live, né, curtem ela aqui, né, compartilhem nos grupos, espalhem para os pais que vocês querem compartilhar essas informações, né, que é sempre útil, né? Tem muitas dúvidas aqui riquíssimas, né, que muitas vezes a gente fica se perguntando e a doutora está esclarecendo aqui. E, Ricardo, é importante a gente lembrar que a websérie de odontopediatria na Tralalá também a gente consegue abordar vários temas legais e que é de muitas dúvidas de pais e mães. Então, todo mês tem uma dica minha para vocês no Instagram da Tralalá. Exato, né? Eu comentei mais no começo da live, mas para quem entrou depois, todos os conteúdos, né? A gente está fazendo algumas pílulas de conteúdo com a doutora, né? Tirando as principais dúvidas que os pais comentam, né? Sobre a higiene bucal, e ele ficando disponível no canal do IGTV aqui do @tralalá oficial. Isso mesmo, muito bom. E aí, lembrando para o pessoal ficar até o final, né, que a gente vai ter uma surpresa para quem ficar também, né? E a gente está Muito quase bom. acabando aqui, já estamos indo para os finalmente, né? Então, fique até o final que vai valer a pena. Isso aí. A Jéssica está perguntando, né, de quanto em quanto tempo devemos marcar uma consulta para as crianças, né? Eu estou entendendo, no dentista. Normalmente é de 6 em 6 meses, mas para criança a gente não dá essa brecha toda de 6 em 6. Claro que tem muitos deslizes, né? Principalmente nessa quarentena, a alimentação mudou completamente. Muitas crianças estão tendo acesso ao açúcar muito mais fácil e rápido. Então, eu sempre peço que os retornos infantis sejam de 3 em 3 meses, a metade do normal. Então, para quê? Para fazermos realmente essa avaliação clínica, vermos se tem algum problema, fazer essa inspeção novamente, essa prevenção bucal. Eu sempre falo que prevenir é muito melhor do que tratar. Então, se a gente precisar tratar, que seja no início e não num problema mais longo, né? Então, se realmente tem uma lesão de cárie em algum dentinho nessa consulta de retorno, a gente consegue pegar no início e consegue resolver de uma forma mais rápida e melhor para também a criança não ficar tanto tempo na cadeira. Mas as consultas de prevenções são para as crianças de 3 em 3 meses, que é o ideal. É muito açúcar nessa fase, né? Muito açúcar. E eu falo também, e é um alerta para as mães, prestem atenção. Não é só a bala, o chiclete, o pirulito, tá? Que são os ruins, né? Não, os açúcares também são carboidratos. Então, a criança se alimenta de carboidrato. E o carboidrato vai se transformar num açúcar. Então, eu tenho pais que chegam e falam: meu filho não come nenhuma bala, nenhum doce. Mas espera aí, ele se alimenta. Sim, ele come macarrão, ele come um pão. Isso se transformou em açúcar. Uhum. Nossa, doutor, é verdade, eles falam. Então, é importante essa prevenção e é importante a gente ter na nossa cabeça que não é só a bala, o pirulito, é também os carboidratos. Legal. E pensando nessa fase que as crianças ingerem, né, uma maior quantidade de açúcar, a Tralalá desenvolveu também um creme dental adequado para essa O fase, né? anti-açúcar. Exatamente, né? Que é o roxinho metalizado, né? Que além do flúor, né, na quantidade recomendada para essa fase do desenvolvimento, né? Ele também tem o reforço do xilitol, né? Então ele acaba fortalecendo aí né, esse poder, né, antibacteriano.
É muito bom. E por isso que eu falo que cada criança é única e que nós vamos realmente avaliar ele sendo único e a escolha do dentifrício vai vir vai vir dependendo da cavidade bucal. Se é um paciente que é alto risco de cárie, a anti-açúcar da Tralalá é super recomendada. Uhum. Doutora, a Liana está perguntando como diferenciar uma alergia causada por creme dental das demais alergias? Provavelmente o creme dental vai acometer dentro da boca, mas ela pode realmente ser muito confundida com, por exemplo, uma estomatite, né? A estomatite são bolinhas dentro da boca e que isso a gente precisa realmente avaliar. Vamos avaliar uma primeira vez se teve essa alergia do creme dental e vamos avaliar como é essa condição das bolinhas dentro da boca. Partindo do princípio que, se retomar, é realmente o creme dental. É muito difícil a gente avaliar porque é uma área muito úmida e de difícil cicatrização. Então, é muito mesmo difícil a gente diferenciar uma lesão da outra. O que vai diferenciar é justamente se teve a recidiva da lesão na boquinha da criança depois de utilizar o creme dental novamente. Uhum. Doutora, nosso tempo já está quase se esgotando aqui, né? Então vamos para a surpresa. Eu queria agradecer a sua participação aqui, foi muito gostosa, muito rica, né, as suas informações, né? Só lembrando a quem está nos assistindo, né, que os produtos Tralalá você pode encontrar nos principais varejos próximos de você ou na nossa loja online, né, que é o loja.fisalia.com.br, né? Tá no link da bio também aqui do canal, tá? E falando sobre a nossa surpresa, né, para vocês que ficaram aqui até o final, a gente vai dar um cupom de desconto aí de 30% na nossa loja online. Então, vocês podem entrar, de novo, é loja.fisalia.com.br, né? E aí vocês podem usar o cupom PARADENTINHOS30, né? Que é Nossa, que o legal, canal da doutora. gente! Muito bom! 34 pessoas online assistindo que vão ganhar esse cupom, arrasaram. Aproveitem, gente, é 30% de desconto. PARADENTINHOS30. Ótimo, muito bom. Eu que agradeço, Doutor, Ricardo. Ricardo, desculpa, eu que agradeço, né? Você acabou falando e eu não falei, mas eu que agradeço o convite de vocês. É sempre muito bom estar com vocês e passar esse conhecimento que muitos pais às vezes não têm ou têm dúvidas. E eu me encontro à total disposição em todos os canais da Tralalá. Se tiverem alguma dúvida que eu possa também discutir com os pais, enfim. E quem sabe uma outra live para abordar as perguntas que ficaram pendentes. sim. Muito obrigado, doutora. Só uma correção aqui que a produção está me corrigindo, né? São 30% de desconto em toda a linha oral, tá? Então, até a ver aqui com o assunto da nossa live, né? Toda a linha de higiene bucal, né? De géis para desde bebês até a pré-adolescência, com 30% de desconto na nossa loja online, tá? Muito bom. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, né? Se você quiser falar um pouco mais sobre as suas redes, divulgar um pouco mais o seu trabalho, fique à vontade também. Eu que agradeço novamente. Obrigada por todos que ficaram até o final, todos que interagiram. As perguntas que ficaram pendentes também, quem sabe, vem nos próximos vídeos. E eu me encontro à disposição na Tralalá Oficial e no meu Instagram, @paradentinhos, uma conexão mais direta também comigo. E o que vocês precisarem em relação ao odontopediatria, estou por aqui. Obrigado, doutora. Agradeço também a todo mundo que nos assistiu, essa audiência que é muito rotativa também, né? E só lembrando que a gente vai ter uma série de lives, né? Essa aqui é a segunda série, uma segundo episódio, né? Mas a gente vai ter outras séries
E vocês podem mandar sugestões de conteúdo que tenham interesse também, pode deixar aqui nos comentários, né, que a gente vai considerar também para produzir as próximas lives, tá? E se você gostou, compartilha essa live no Instagram, ele vai ficar disponível aqui no nosso IGTV do Tralalá Oficial, tá Muito bom. bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Ricardo. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.